Vamos aqui. Então, vamos corrigir a atividade. A gente vai corrigir. Se vocês tiverem dúvida em alguma questão, vocês falam, tá certo? Então, a atividade 1, né, a primeira questão diz assim: um produto que custava R$ 700, um produto custa R$ 700. O comerciante deseja anunciá-lo em 3 pagamentos mensais iguais, sem entrada, cobrando a taxa composta de 15% ao mês. Qual será o valor dessas prestações? Então, vamos lá. O produto ele custa R$ 700, então aqui o PV é 700. Aí o comerciante ele quer anunciá-lo em 3 pagamentos, né? Então aqui o N é igual a 3. Os pagamentos, é bom frisar, são mensais e a taxa que está em mês, então a gente não precisa converter, né? A taxa aí é de 15% ao mês. E ele quer saber o valor das prestações. Quer saber o valor do PMT. Pronto. A primeira coisa a se fazer numa questão dessa sempre é calcular o fator do valor presente, né? A gente vai calcular o FPV, que é calculado pela fórmula 1 menos 1 mais I elevado a menos N dividido por I. Então, vamos lá. 1 menos 1 mais a taxa, que é 15%, vou colocar 0,15 elevado a menos o N, que no caso é 3, dividido por 0,15. Vai ficar igual a 1 menos 1,15, né? Vou colocar no parêntese, elevado a menos 3, dividido por 0,15. Vai ficar 1 menos. Eu vou fazer essa potência. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Então, eu vou fazer 1,15, aí elevado, aí 3, e eu aperto o botão mais e menos para ficar o expoente negativo. Vai dar 0,653516. Eu vou pegar 6 casas decimais. Então, vai dar 0,65, 0,6575, 16. Só ver se é isso mesmo. Dividido por 0,15. Aí vamos lá. FPV é igual. Aí eu vou fazer essa subtração e depois dividir. Então vamos lá. Então aqui vai ficar 1 menos 0,657516. Vai dar 0,342484. Zero vírgula 342484 dividido por 0,15. Fazer a divisão dividido por 0,15. Vai dar 2,283226. 2,283226. Pronto. Aí a gente sabe aquela relação de que o PV é igual ao PMT, né, vezes o FPV. A gente vai inverter os membros, a gente sabe que o PMT vezes o FPV é igual, né, ao PV.
Então, só fiz trocar os membros para isolar o PMT. Para isolar o PMT, esse FPV vai para outro membro dividindo. Então, vai ficar PMT dividido por PV, PV dividido pelo FPV. Então, o PV aqui a gente sabe que é 700. Então, 700 dividido pelo FPV que a gente achou, 2,283226. Então, a gente vai dividir para achar o valor das prestações. Então, vamos lá. 700 dividido por 2,283226. Então, vai dar uma prestação de R$ 306,58. Então, a prestação de R$ 306,58. Deu certo de vocês? O meu deu certo, Pedro. O meu também deu certo. O meu também. Alguém não conseguiu fazer? Ninguém, né? Todo mundo conseguiu. Eu vou colocar só aqui os dados na HP para a gente fazer também na HP. Então, na HP. Na HP é só colocar esses dados, né? No caso, 700, CHS, PV, aí 3N, 15I e perguntar as prestações. Vamos ver se realmente vai dar o mesmo valor. Então, 700, né? Eu esqueci de zerar. Sempre zera, certo? A calculadora. Coloca FCLX para zerar. Antes de fazer qualquer cálculo, lembre sempre de zerar a memória. Eu acho bom esse aplicativo que ele mostra as 4 pilhas da calculadora. Mostra a pilha X, né? Aí a Y, a Z e a T. Então, colocando na 700, né? Aí CHS, PV. Aí, ó, eu vou colocar, no caso, 3N, ó. 3N. Aí depois 15I. E por último, perguntar a prestação. Vai dar uma prestação de, como a gente viu, R$ 306,58. Então foi bem exato, né? A gente chegou no mesmo valor da calculadora. Ok, nenhuma dúvida, a gente pode ir para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: um carro é vendido à vista por R$ 50 mil. A prazo, esse automóvel é vendido em 6 parcelas mensais iguais, sem entrada, a taxa composta de 20% ao mês. Qual o valor de cada parcela? Então, é a mesma coisa, ele quer saber que a prestação, né? Quer saber o valor de cada parcela, então o valor da prestação PMT. Ele é vendido à vista por R$ 50 mil, então o valor do PV é, aliás, valor à vista, né? Porque tem entrada. Aliás, não tem entrada, então é PVM. PV 50 mil. Então, aqui são 6 parcelas, então N aqui é 6. E a taxa é de 20%, né? Aqui a questão igual, né? Vocês, igual a primeira, não tem mistério, é o mesmo cálculo, né? Então, vamos lá. Eu vou até adiantar alguns passos para não se tornar muito chato para vocês, né? Eu acredito que vocês já aprenderam. Então, a FPV aqui vai ser... Vale, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então, a FPV é 1 menos. Aí, 1,20, né? Eu já estou somando. Menos 6, ela é dividido por 0,20. Igual a 1 menos. Aí eu vou fazer essa potência. 1,20 elevado a menos 6. Então,
1,20, aí x elevado a y, 6 menos. Vai dar 0,334897. Então, 0,48, aliás, é 33. Onde foi que eu vim 48, por isso? Meu sistema operacional está inicializando, igual de vocês. 33, 48, 97. E 3, 48, 97. Pronto. Dividido por 0,20. Vamos lá. Agora vamos fazer a subtração. 1 menos 0,334897. Então, vai dar 0,665103. Dá 0,665103. Dividido por 0,20. O FPV aqui vai dar igual a dividido por 0,20 vai dar um FPV de 3, 32, 55, 15. 3,32, 55, 15. A prestação que ele quer saber, a gente viu lá pela fórmula, né, na primeira questão, a PMT é igual a PV dividido pelo FPV. Então, o PV é 50 mil, dividido pelo FPV que a gente achou, 3,325515. Então, dividindo, a gente vai ter... Então, vamos lá. 50 mil dividido por 3,325515. Vai dar uma prestação, né, mensal de R$ 15.035,26. 15.035,26. Vocês chegaram nessa resposta? Deu certo de vocês? Sim, Pedro. Pronto. Alguém fez diferente? Alguém não conseguiu? Então, na HP... Deu duas casas acima. Meu deu 15.035,29, meu Deus. Pronto. Eu acho que essa vai ser a resposta da HP. É porque... Qual a diferença? Por que dessa diferença? Porque você deve ter utilizado todas as casas decimais. Aqui. Como a gente não utilizou todas, aí dessa diferença. Mas não está errado não, tá certo? A diferença de centavos é por conta da aproximação das casas decimais. Aqui no cálculo a gente não utilizou todas. HP você utiliza todas. Aí você vai ver como vai dar a mesma... vai dar essa resposta sua. É porque eu acabo se adaptando agora, eu acabo ficando todo atrapalhado. Mas vai chegar nessa mesma resposta, Vitor. Você vai ver, eu vou fazer aqui, ó. No caso, vai ficar, ó, 50 mil na HP, 50 mil, CHS, PV, aí 6N, 20I, e eu pergunto a PMT, né, a prestação. Fazer aqui na HP, rapidinho. Fazer aqui na HP do começo, né, vou zerar aqui. Então, é 50 mil, né, aí CHS, PV, 6N, 20 e pergunta as prestações. Então, né, vai dar aquele valor, Vitor, né? R$ 15.035,29, né?
A diferença da HP que a gente achou na científica é porque a gente não utilizou todas as casas decimais. Se a gente tivesse usado todas as casas decimais, com certeza ia dar o mesmo valor. Tá certo? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida? Valeu aí. Não, né? Então pode deixar. Se você achou deu 26, pode deixar. Se tiver 29, pode deixar. Tá certo? Se questão de centavos, não tem problema, não. Só arredondamento. A terceira diz assim: um automóvel um automóvel que à vista é oferecido por R$ 20.000. Então vamos aqui, o valor à vista é R$ 20.000. Será ofertado a prazo com uma entrada de 4.000. Então nesse caso tem entrada, uma entrada de 4.000. E o restante em 24 prestações, então N aqui é 24, prestações nominalmente iguais. Qual o valor dessas prestações? Então ele pergunta novamente o valor do PMT. Se a taxa composta era de 5% ao mês. Então aqui a taxa é 5% ao mês. A forma que a gente vai utilizar vai ser aquela forma lá da entrada, né? Que diz que o valor atual é igual à entrada mais a prestação vezes o FPV. A gente vai utilizar essa fórmula aqui. Quem utilizou aquela outra, né? Quem preferiu utilizar já direto, né? PV igual a PMT vezes FPV, também pode fazer. Só que nesse caso, quem vai ser o PV? O PV vai ser o valor à vista menos a entrada. Então, você vai ter, né, que efetuar essa subtração, né, antes de colocar o valor do PV aqui. Então, pode utilizar também essa fórmula aqui, né, mas você tem que saber que o PV, no caso, vai ser o valor à vista menos a entrada. Porque sempre que você tiver um financiamento que tem entrada, você tem que deduzir o valor da entrada para calcular o valor das prestações. O valor da entrada não incorre juros, tá certo? Isso aqui eu já falei várias vezes, mas é bom frisar. O valor da entrada nunca incorre juros, por isso você tem que retirar do cálculo, né, da prestação. Nana está perguntando se eu deixar até a casa 2, que é errado. Não tem problema não, pode só usar duas casas decimais. É assim, ó, quando você estiver fazendo esses cálculos aqui, ó, essa parte aqui, ó, que tiver zero e muitos casos, utiliza 6, tá certo? Mas na resposta final, você só deixa duas, tá certo? Sempre assim, você coloca até 6 no meio do cálculo, quando você estiver no meio do cálculo, você deixa 6, mas na resposta final, você só deixa duas casas, porque no caso a gente só usa na realidade, né, só 6. Tá certo? Tem que colocar, Pedro, o cálculo da prestação. Ele é o principal, que ele está perguntando a prestação. Então, vamos aqui. Voltando lá para a terceira. Então, o valor à vista aqui é 20.000. Então, vou colocar 20.000 igual à entrada. A entrada aqui é 4.000. Mais o PMT ele quer achar, então eu vou colocar, né, PMT vezes o FPV. Eu não vou colocar ainda a fórmula do FPV, eu vou só deixar assim, FPV, ok? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou inverter, né? Vou dizer que 4.000 mais PMT vezes FPV é igual a 20.000. Aí eu vou fazer o quê? Esse 4.000, ele vai para outro membro. Vou jogar ele lá para outro membro. Ele está positivo, ele vai negativo. Então, aqui vai ficar só o PMT vezes FPV é igual a 20.000 menos 4.000. Então, PMT
vezes FPV é igual 20.000 menos 4.000 dá 16.000. Certo? Como eu quero achar aqui o valor das prestações, eu vou colocar o FPV para lá. Então, o PMT aqui vai ser igual a 16.000 dividido pelo FPV. Então, falta a gente calcular o FPV, né? Então, vamos calcular ele aqui, bem rapidinho. Então, vamos lá. FPV é igual a 1 menos 1 mais a taxa que é 5%, então 0,05 elevado a menos o período, no caso, que é 24. Então, elevado a menos 24, dividido pela taxa, que é 0,05. FPV vai ser igual... Deixa eu ajeitar isso aqui. Fazer umas cores bonitas. É porque, às vezes, eu tenho preguiça, mas eu deveria fazer as cores mais bonitas. Eu digo que... Vamos, meu filho. Ó, não fica mais bonitinho? É porque eu tenho preguiça. Porque se não fosse uma pessoa preguiçosa, aí ficava bem bonitinho. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 1 menos. Eu vou fazer essa potência aqui. Já vou, né, colocar 1,05 dividido por menos 24. Então, 1,05, aí elevado, x elevado a y, aí 24, e sinal de mais e menos. Então, vai dar aqui 0,310067. Então, no meio do cálculo, você pega 6 casas decimais. Então, 0,310067. Isso aqui é um zero, tá? Dividido por 0,05. FPV é igual. Eu vou fazer a subtração, né, e depois dividir. 1 menos 0,310067. Dá 0,689933. 0,689933. Dividido por 0,05. O FPV vai ser igual. E vamos lá. Aqui vai ser assim, aí dividido por 0,05. Então, aqui vai dar 13,79866. Então, aqui dá 13,79,866. Pronto. Achado o FPV, a gente vai substituir aqui. Então, vai ficar 16.000 dividido por 13,79,866. Então, é só fazer essa divisão. PMT vai ser igual. Então, 16.000 dividido por 13,79,866. Então, vai dar a prestação de 1.159,53. Mil 1.159, né? 1.159,53.
53. Pronto. De vocês deu isso? Deve ter dado alguma casa decimal diferente, né? Vamos ver na HP quanto é que dá. Na HP. Na HP a gente vai fazer assim, ó. A gente vai, no caso, já subtrair, tá certo? A gente vai considerar como PV os 16 mil, tá certo? Para o calcular na HP. A gente já vai subtrair entrada. Então, na HP, a gente vai dizer assim, ó, 16 mil CHS PV. Aí, a gente vai colocar o prazo, 24N, a taxa, 5I, e pergunta a prestação, PMT. Então, vamos lá. Zerando na memória, 16 mil CHS PV 24N 5I e pergunta a prestação. Então, deu o mesmo valor, né? 1.159,53. Isso aqui ia dar diferente, mas deu o mesmo valor. Certo? Vocês chegaram nesse valor? Sim, não? Vocês estão aí? Pessoal, oi? Deu certo, Pedro. O meu deu certo. Deu certo, né? Alguém ficou com dúvida nessa questão ou não O meu conseguiu? também deu certo, Pedro. Pronto, muito bem. Graças a Deus que vocês estão entendendo, né? Fico feliz, porque assim, a gente nunca sabe como é que é esse ensino à distância, né? Às vezes pode ser que eu esteja explicando e vocês não estejam sabendo. Francisco está pedindo para eu explicar de novo na HP, né? Francisco, ó, sempre a lógica na HP é você retirar os dados da questão. Então, primeira coisa, você retira os dados da questão. Aí, nas questões em que, no caso, nessa questão aqui, tem entrada. Então, eu disse o valor à vista, que é 20 mil, e tem entrada. Então, nessas questões que tem entrada, o valor do PV aqui, ó, vou até colocar com uma cor diferente. Vou colocar aqui. Então, o valor do PV aqui, nessas questões, vai ser o valor à vista menos a entrada. Então, o PV aqui, ó, o PV é o valor à vista menos a entrada. Então, o PV aqui é quem? É o 20 mil menos o 4 mil. Então, 20 mil menos 4 mil é 16 mil. Tá certo? Então, o PV aqui, quando você for colocar lá na HP, o PV vai ser 16 mil. Aí, pronto. Na HP, você vai colocar 16 mil CHS. Por que que tem que apertar a tecla CHS? Porque a calculadora financeira, ela entende que o valor presente é um valor negativo. Então, você aperta o valor CHS para ele ficar negativo, tá certo? Então, sempre lembre que na calculadora HP, o valor presente, né, é uma saída do fluxo de caixa. Então, o valor presente ele é negativo, né? Tá um retorno positivo depois. Aí, coloca 16 mil CHSPV. Aí, no caso, o prazo aqui, o prazo que é 24, você bota 24N. A taxa é 5I, então você coloca 5I. E por último, ele não está perguntando o valor das prestações, então por último você coloca o PMT. Essa ordem aqui, Francisco, independe. Se você quiser colocar primeiro a taxa, depois o prazo, e depois colocar essa questão do valor presente, você pode colocar depois. Mas, por último, você tem que colocar o PMT, porque é o que ele quer saber. Na calculadora financeira, a lógica é assim. Primeiro você insere os dados e depois você pergunta o que você quer na calculadora. E aí é só digitar e fazer lá, né? Se você quer que eu faça de novo, vou fazer aqui de novo. Ó. Sempre zera a calculadora, então aperta SLX.
Aí você vai, ó, 16.000 CHS PV. Aí vai 24N, aí a taxa 5I e aperta o botão PMT. Pronto, deu o valor, 1.159,53. Não, não tem mistério, não. É só colocar os dados que a questão fornece. Entendeu, Francisco? Entendi. Obrigado. Tuliano esqueceu de diminuir. Foi, Tuliano. A entrada, não que esqueça. A entrada... Por que tem que diminuir a entrada? Porque a entrada não é considerada no cálculo, tá certo? Você nunca pode calcular a entrada quando vai calcular o valor das prestações, porque o valor da entrada não incorre juros. Desculpa. Então, a quarta diz assim: uma TV em cores de 33 polegadas é vendida à vista por R$ 1.290. A prazo, o aparelho era vendido dando sua entrada de 290 e mais 3 prestações mensais iguais à taxa de 5% ao mês. Qual era o valor das prestações? Então, vamos lá. O valor à vista aqui, né, o VA, é igual a 1.290. A prazo, esse aparelho era vendido com entrada, então a entrada que é de 290. Aí, com 3 prestações, né, o N igual a 3, mensais iguais à taxa composta de 5% ao mês. Então, aqui, né, a taxa é... As prestações são mensais e a taxa é ao mês, então a gente não precisa converter. Então, a taxa aqui é 5% ao mês e ele quer saber o valor das prestações. Então, essa questão é parecidíssima com a anterior. No caso aqui, a gente tem entrada. Para achar o valor presente, a gente precisa subtrair. Então, ou você usa essa fórmula aqui, ó, VA igual a E mais PMT vezes FPV. Você usa essa fórmula, ela é maior. Ou você já acha o valor presente deduzindo. Quem é o valor presente? O valor presente é o valor à vista menos a entrada. Então, vamos calcular por essa, né? Que já vai direto. Quem vai ser aqui o valor presente? O valor presente vai ser o valor à vista, que é 1.290, menos a entrada, que é 290. Então, aqui vai dar o quê? Vai dar R$1.000, né? O valor presente vai ser R$1.000. Né? 1.290 menos 290 fica 1.000. Pronto. Feito isso, a gente né, vai utilizar a fórmula. Então, eu vou calcular logo o FPV. O FPV aqui vai ser igual a 1 menos 1 mais a taxa de 0,05 elevado por menos o prazo aqui que é 3, dividido pela taxa que é 0,05. Vai dar 1 menos. Aí eu vou fazer 1,05, né, elevado a menos 3. Então, vamos lá. Então, 1,05 elevado aí 3, né? Aí eu boto o botão de mais e menos. Vai ficar 0,863837. Então, 6 casas. Então, 0,863837. Dividido, né, por 0,05. O FPV aqui vai ser igual. Eu vou subtrair e depois fazer a divisão. Como esse igual ficou bonito, viu? A cara de quem fez. Vamos lá.
Então, vamos lá. 1, né? 1 menos 0,863837. Vai dar 0,136163. Dá 0,136163. Dividido por 0,05. Fazendo a divisão, a gente vai encontrar, né? O valor do FPV. Então, dividido por 0,05. Então, o FPV aqui é 2,72326. 2,72326. Pronto. Aí aqui como a gente encaixa as prestações, a gente sabe que a prestação PMT é igual ao PV dividido pelo FPV, né? Quem é o PV é 1.000, né? Então, 1.000 dividido, né, pelo FPV, que é 2,72326. Menino, você ainda estão mangando as minhas galinhas, vocês não manguem, não. Só porque eu moro no sítio. Minha gente, aqui é galinha, é tudo, é cachorro. Aqui o povo pensa que tem sossego, mas a gente não tem, não. Então, vamos lá. 1.000, né? R$ 1.000 dividido pelo FPV, que é 2,72326. Então, vai dar uma prestação de R$367,20, né? A gente pode arredondar para 21, porque a próxima casa decimal é um 6. Então, eu vou arredondar para 21, que eu acho que a calculadora financeira vai arredondar para 21. Então, vamos lá. Vai dar uma prestação aqui de 367,21. Vocês chegaram a esse valor. Então, vamos lá. Na HP, vai ser... a gente vai colocar o PV, né, que é 1.000. CHS PV. 3N, né? 5I e pergunta a prestação. Bem rápido, fazendo aqui. Limpa, né? FCLX, 1.000, CHS, PV, 3N, 5I e pergunta a prestação. Então, vai dar o mesmo valor, né? 367,21 centavos. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Entenderam? Sim, não? Tá tudo ok, Pedro. Tudo ok, né? Pedro, só a questão que eu perguntei, né? Que, tipo, o meu deu 367,20. Aí, no caso, se eu colocar só até o 2, ia ficar errado? O senhor falou. Ah, tu tá dizendo assim, né? Por exemplo, só 367,2, né? Não colocasse a outra casa decimal. É. É assim? Não, você coloca duas, tá certo? O resultado final, você coloca duas. Se você tiver deixado 20, não tem problema. Porque aqui vai dar 20 e a próxima casa decimal é um 6. Então, você faz essa regra do arredondamento. Então, para deixar duas, aí você faz a regra. Se, no caso, o terceiro número, né, a terceira casa decimal, for 5 ou superior a 5, você arredonda a casa anterior para o número seguinte. No caso aqui é 0, você arredonda para 1. Se for aqui
se a próxima casa decimal, no caso aqui, né, que é a terceira, que é o 6, no caso não fosse 6, fosse 4, você permanecia o 0. Tá certo? Então, acima de 5, você pode elevar. No caso aqui, como é 6, aí a gente pode aproximar para 1. Tá certo? Porque, no caso aqui, no cálculo, a gente não está considerando todas as casas decimais. Então, a gente pode fazer essa aproximação. Tá certo? A gente viu que fazendo na HP, a gente vai chegar a esse mesmo valor aí, ó, de 367,21. E a HP, ela utiliza todas as casas decimais. Então, no meio do cálculo, utiliza 6. Mas na resposta final, deixa 2, tá certo? Deixa só 2, porque na vida real a gente sempre tem uns centavos, né? E os centavos são contabilizados em dezenas mesmo, né? 10 centavos, 20 centavos. Tá certo? Então, vamos lá. A quinta questão. Então, a quinta diz assim: uma mercadoria foi financiada dando-se uma entrada de R$300 e mais 4 parcelas mensais iguais de R$200. A taxa de composta de 10% ao mês. E ele pergunta qual o valor à vista dessa mercadoria. Então, vamos lá. Ele quer saber, ele diz aqui que foi dado uma entrada, né? Então, a entrada foi de R$300. O N aqui é igual a 4, né? E as parcelas, né? No caso aqui, ó, e mais 4 parcelas mensais iguais de R$200. Nesse caso aqui, a parcela, né? O PMT, que é R$200. A taxa é de 10% ao mês. Nesse caso aqui, a taxa está 10% e as parcelas são mensais, então não precisa converter. E ele pergunta qual o valor à vista. Pergunta o VA. Então vamos lá, a gente vai utilizar aquela relação. O valor à vista é igual à entrada mais a prestação vezes, né, o FPV. Então, o valor à vista, né, ele vai ser igual, vou só colocar aqui, o valor à vista vai ser igual à entrada, que é 300, mais o PMT aqui, que é 200, vezes o FPV. Então, aqui a gente vai calcular o FPV, quando a gente achar, a gente vai, né, como é que eu posso dizer? Multiplicar. Então, vamos aqui, calcular o FPV aqui nesse cantinho. Vou até mudar de cor. Não tá uma cor diferente, tá roxo. Então, vamos lá. O FPV é igual a 1 menos... A taxa é 10%, eu já vou colocar aqui 1,1, né? 1,10, tanto faz, elevado a menos 4. Dá 1 dividido, né, por 0,10. 1 menos, aí eu vou fazer essa potência aqui, 1,10 elevado a menos 4. Então, 1,10 elevado, né? Então, x elevado a y, 4, coloco o sinal de mais e menos e coloco o sinal de igual. Vai dar 0,68, 30 e 13. Então, colocando lá, vai dar 0, né? 0,68, 30, 13. 30, 13. Dividido por 0,10. O FPV vai ser igual. Aí, fazer a subtração, depois a divisão. Estou fazendo passo a passo, mesmo que vocês já saibam, eu estou fazendo passo a passo para ninguém ficar com dúvida, né?
0,6833, né? 1 menos 0,6833. Vai dar 0,316987. Então, vai dar 0,316987 dividido por 0,10. Então, o FPV vai ser igual. Aí eu vou fazer essa divisão aqui. Dividido por 0,10. Então, vai dar 3,16987. Três vírgula 16.987. Pronto. Achado o FPV, eu vou substituir aqui. Então, VA é igual a 300 mais 200 vezes 3,16987. Então, VA vai ser igual. Aqui, pessoal, não caia na tentação de somar o 300 com 200, não, tá certo? Quando você tem uma expressão dessa, primeiro multiplica para depois somar. Então, eu vou repetir aqui o 300 mais. Eu vou multiplicar o 200 com o valor do FPV que a gente achou. Então, tá lá na calculadora, né? Vou só multiplicar. Vezes 200. Então, vai dar 633,97. Eu preciso colocar 97. Então, vai dar 633,97. E, por último, basta somar, né? 300 com 633,97. Então, o valor aqui vai ser 933,97. E aí, deu certo de vocês? Vou colocar aqui na HP. Na HP, vocês vão fazer assim. A gente vai somar a entrada por último, tá certo? Então, vai ser assim. A gente vai colocar o N, né? O N, no caso que é 4, tanto faz aqui. Você pode colocar na ordem que você quiser, desde que você coloque o PV por último. Então, aqui, vou colocar de preto. Então, vai ficar 4N. A prestação, aliás, a prestação, né, que é 200. Eu vou colocar ela negativa para sair o PV positivo, tá certo? Para que no final eu vou ter que somar, então eu vou colocar o PV, deixar o PV positivo. Então, eu vou colocar a prestação negativa para o PV sair positivo. Então, o PMT, vou pegar as 200 CHS, PMT, a taxa que é 10I, aí aperto o PV. Ele vai achar o valor do PV. Aí depois eu vou somar com 300. Então, eu vou pegar 300 e apertar o botão de mais para somar, certo? Então, vai ser essa sequência aqui. 4N, 200, CHS, PMT, 10I, depois eu aperto o botão de PV, aí a gente vai achar esse valor aqui, ó. Quando eu apertar o botão de PV, a gente vai achar esse valor aqui, ó. 633,97. Aí depois eu somo com 300. Aí a gente vai chegar com 933,97. Então, vamos lá. Vou zerar, né? FCLX. Então, 4N, 200, CHS, PV. Aliás, CHS, PMT. Vou zerar aqui. FCLX. 4N, eu já estou tão acostumado a só negativar o PV que eu apertei o PMT. Então, 4N, 200, CHS, PMT. Aí, 10 e... Aí, aperta o PV, né?
Pronto, achei o mesmo valor, 633,97. Agora eu vou somar com 300. Então, é só pegar 300 e mais. Então, chegou o mesmo valor lá, 933,97. E aí, deu certo de vocês? O meu deu certo. Alguém não conseguiu fazer? Alguém sentiu dificuldade? Sim, não. Deu certo, né? Então, vamos para a última questão, que é a mais extensa, né? Vamos ver se dá tempo. Corrigir ainda hoje. Determinar o valor presente, PV, de cada fluxo de caixa identificado a seguir. Então, em cada letra, ele vai querer que você ache o valor presente. Então, todas ele vai querer achar o valor presente. Então, eu já vou colocar aqui, vou deixar roxinho, né? Então, o PV, né? Está procurando o PV. E a taxa de juro é a mesma, né? A taxa de juro que ele dá aqui é 2,9% ao mês. Então, nessa questão aqui, na letra A, ele diz que, no caso aqui, é dado pelo número de prestações de 36, todas mensais, iguais e sucessivas, de 1.650. Então, o valor aqui das prestações é igual a 1.650. Como as prestações são mensais e a taxa de juro é ao mês, a gente não precisa converter nada. É só calcular normalmente. Então, vamos lá. Vou calcular primeiro o FPV, que no caso aqui é 1 menos. Aí aqui eu tenho que fazer essa divisão. No caso, 2,9, né, dividindo por 100, vai dar 0,029, tá certo? Vou colocar logo aqui. 1 mais 0,029, né? Eu volto duas casas decimais. Elevado a menos 36, dividido, né, por 0,029. Igual a 1 menos. Aí vou fazer essa divisão, esse expoente, né? Então, vamos lá. Vai ser 1, né? Já vou somar 1,029. Aí elevado, né? X elevado a y, 36. E o botão de mais e menos. Vai dar 0,35, 7311. Então, vai dar 0,35, 7311, 0,029. Então, a gente vai subtrair, né? Menos esse daí. Menos 0,35, 7311. Então, dá 0,642689. Zero vírgula 642689 dividido por 0,029. Então, FPV vai ser igual. Vou fazer a divisão. Dividido por 0,029. Então, vai dar 22,1689. 22,16
16, 89. Pronto, a gente sabe que o PV é igual ao PMT vezes o FPV. Então, é só a gente pegar esse valor lá e multiplicar. Então, o PV vai ser igual a prestação, que no caso é 1.650, vezes o valor do FPV, que é 22,1689. Então, o PV vai ser igual. É só pegar o valor que tem lá e multiplicar, né, vezes 1.650. Então, a gente vai chegar a um valor presente de 36.566,78. 36.566,78. Deu certo de vocês? Aí a gente vai calcular na HP, para ver se dá isso mesmo. Na HP. Na HP, só colocar esses dados aqui, né? No caso, a taxa é 2,9 e o N é 36, né? 36N. A prestação é 1.650 PMT. E pergunta o valor presente. Vai dar um valor negativo, tá certo? Mas vocês sabem que isso não significa que o número é negativo. Significa apenas que o valor presente ele é uma saída de caixa, por isso que dá um valor negativo na HP. Então, vamos lá. Vou zerar aqui, né? FCLX 2,9 e 36. É 2,9 mesmo, né? Agora eu fiquei com dúvida se na questão eu botei 2,9 ou foi 2,29. É 2,9 mesmo, Pedro. Ah, então tá certo, né? Então vamos lá. Então 36N, aí 1.650 PMT e pergunta o PV. Então, deu o mesmo valor, né? 36.566,78. Então, a gente chegou no mesmo valor. Vocês entenderam aí? Ou questãozinha boa, né? Não, MacGyver? Boa, né? Não? Ótimo, perfeita. Então, vamos lá para a B. A B, 24 prestações mensais. Lembrando que ele quer saber o PV, né? E a taxa é de... Quanto é a taxa mesmo? É 2,9% ao mês, né? Eu já vou colocar aqui. Ele quer saber o PV e a taxa é 2,9% ao mês. Aí, nesse caso aqui, é um N igual a 24. As prestações também são mensais, então não precisa converter a taxa. São iguais e sucessivos, né? Aí o PMT aqui é de 850. Só que aqui tem um porém. Ele diz que vence a primeira no final do terceiro mês. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma carência, né? Uma carência de 3 meses. Então, nesse caso aqui, a gente tem que calcular a questão da carência, tá certo? Então, vamos lá. Como é que calcula a questão da carência? A gente vai utilizar aquele fator lá, né? O fator, quando a gente for calcular o FPV, vai utilizar aquela fórmula lá da carência. Então vai ficar 1, né? 1 menos 1 mais a taxa, né? Elevado a menos N, dividido por I,
e depois multiplica pelo o fator lá da carência, que é 1 dividido por 1 mais I, elevado, né, a C, a carência, menos 1. Fica metódico, né? Tá repetindo um monte de os mesmos cálculos, mas é bom que vocês aprendem, né? Então, vamos lá. Então, o FPV aqui é igual a... Aí, vamos lá, né? Aqui. 1 menos... Aqui, ó, pessoal. Porque muda, né? É menos 24. Tem que fazer. Eu pensei que dava para aproveitar do cálculo anterior, mas não dá, não. Então, aqui vai ficar 1, né? 0,29 elevado a menos 24, aí dividido, o que é isso, meu Deus do céu, que tá apitando? Dividido por 0,020. É uma conexão USB aí que tá desconectando e conectando. É o negócio aqui. Desconectar. Esse bicho fica só apitando, aí fica perturbando. Eu sou perturbado da vida, aí esse negócio perturbando não dá muito certo, não. Então, 1, aí dividido por 1, eu já vou somar, né? Já vou colocar aqui 1,029 elevado por C menos 1, né? A carência é 3, eu até botar assim, 3 menos 1, para vocês saberem de onde é que veio o 2. Então, 3 menos 1. Aí, vamos lá. Eu podia botar logo 2, né? Logo. Vocês sabem que o 2 é porque é 3 menos 1. Então, vamos lá. FPV é igual a 1 menos. Estou botando aqui o colchete para você saber que tem que fazer primeiro isso daqui para depois multiplicar. Então, vou fazer 1,029 elevado a menos 24. 1,029 x elevado a y, 24 e menos. Né? Coloca negativo. Vai dar 0,503536. Vou acelerar, por isso dá tempo de fazer todos. 0,503536. Dividido, né, por 0,029. Aí, vezes 1, aí eu vou fazer aqui essa potência. 1,029 elevado ao quadrado. Então, vamos aqui. Só pegar 1,029. A calculadora financeira já tem essa potência aqui, né? Essa função que já eleva ao quadrado, x ao quadrado, né? Então, dá 1,058841. Se você utilizou a outra função x elevado a y, não tem problema, não. Dá a mesma coisa. 1,058841. Pronto, vamos lá. A gente termina, tem o FEC, nós termina. Aí há um menos esse daqui, né? Fazendo passo a passo, chega e cansa, né? Você chega e cansa de olhar, porque já fizeram. Aí vamos lá, 1 menos 0,503536. 0,496464. 0,496464 dividido por 0,029. Tá acabando. Aí vamos dividir logo isso aqui. 1 dividido por 1,029.
05, 88, 41. Vai dar esse número aqui, 0,44, 42. 0,94, 44, 42. Pronto, agora é só dividir e depois multiplicar. FPV igual. Então, 0,49, 64 dividido por 0,029. Dá 17,1194, 48. Dezessete vírgula 1194, 48 vezes 0,94, 44, 42. FPV finalmente vai ser igual. Então, vezes 0,94, 44, 42. Então, vai dar um FPV, né, de 16,1683, 25. Dezesseis, 80 e 3,25. É? 25? É. Então, aqui, como ele quer achar o PV, é só a gente multiplicar, né? O PV vai ser igual a prestação, que é 850, vezes o FPV que a gente achou, 16,1883,25. Então, só pegar aquele valor lá e multiplicar. Cadê? Vezes 850. Então, dá 13.743,07. Deu isso de vocês? Meu Deus, resultado. 13.743, deu o que, Kaique, no teu? Meu Deus, 740, Pedro. 3.740. Não tem problema não. Essa diferença de centavos é porque eu não estou utilizando todas as casas decimais. Então, eu tinha feito outro cálculo que deu 13.742,87. Enfim, né? É por conta dos arredondamentos. Aí nunca vai ser praticamente igual. Diferença de reais é por conta dos arredondamentos. Deu quanto, Kaique, o teu? Deu errado porque eu não prestei atenção nessa fórmula e era C menos 1. Pra mim era só C. Errei feio. Mas é porque eu tinha dito errado na primeira aula. Aí, na segunda aula que eu fui atualizar a fórmula. Para ser menos Repete, um. Pedro. Hã? Repete essa questão. Para eu repetir, Cirlândia, o teu deu exatamente igual ao que eu tinha feito. É porque você utilizou todas as casas. Ó, de Cirlândia, deu igual ao que eu tinha feito anteriormente. O meu 13 mil. também deu o mesmo de Cirlândia. Pronto, então tá certo, Cirlândia. O meu tinha dado esse valor aí, 13 mil. Vou até copiar aqui, ó. 13.742,87. Dá esse valor se você utilizar todas as casas decimais. O meu deu esse resultado aí, Pedro. Pronto, então tá certo. Não tem problema não. Se tiver dado esse valor aqui, ó, é porque você utilizou todas as casas da calculadora, ou utilizou mais do que eu. Aí dá esse mesmo valor, tá certo?
Mas não tem problema não. Mas no caso do teu, Kaique, tem uma diferença muito grande. Então, de reais, por exemplo, do Pedro, que deu. Ó, não tem problema se der a diferença de reais, né? No caso, nessa questão aqui, uma diferença de até R$ 5, não tem problema. No caso aqui, ó, não é nem R$ 1, de 742 para 743, não é diferença nem de R$ 1. Então, aqui não tem problema por conta que essa questão de aproximação de valores, tá certo? Então, aqui não tem problema. Soraya, cadê Soraya? Já chegou? Ela tá aí? Tá não, né? A Soraya tinha pedido para repetir a questão. Pior que ela nem tá online. E aí? Ela entrou? Doutora Larissa. Então, aqui, ó, na calculadora financeira, quando tem carência, é outro BO, tá certo? Porque o que que acontece? Na calculadora financeira, é assim, ó. A gente tem o fluxo de caixa, né? No caso aqui é 24 prestações, né? Então, eu vou só simular aqui. No caso, 0, né? 1, 2, 3, aí 4, e aí sucessivamente, né? Até chegar à última prestação 24. Aí o que que acontece? No final do terceiro mês, ó, vai vencer a primeira prestação. Então, a primeira prestação, ele diz, ó, vence no final do terceiro mês. Então, ele ficou praticamente o quê? 1, né? 2, 3 meses sem pagar. Então, o que que acontece? Você tem que chegar no valor 2 e encontrar o PV. Então, você vai utilizar esses valores aqui para achar o valor presente na data 3, né? No data 3. Só que o que que acontece? Você precisa descapitalizar esse valor depois para o futuro, né? Aí, no caso, para voltar, é que eu não entendi como é que faz isso na HP depois. Eu só entendi essa primeira parte, ó. Porque aqui, ó, como é que faria, né, no caso? Eu pegaria, vocês estão olhando, tu vendo aí HP? Sim, dá pra ver. Então, vamos lá. Então, fica 2,9, né? Aí, aí, no caso aqui, o N é 2, né? 2N, que no caso é só o período, né, que a gente está atualizando. Aí, aí no caso aqui não tem prestação, né? Então eu vou só colocar aqui o PV. Vamos ver se dá certo. Não dá certo. Então tem que colocar o valor lá da prestação. Zerei aqui, né? Então é 2,9 e 24N. É isso que eu nunca consegui chegar no valor correto na HP por conta quando tem carência. Aí PMT tem uma fórmula, só que eu não. São 14 mil, só que não é 14 mil, né? Só que aqui é o valor para 2, né? Para o PV2. Eu não HP, com carência. Então, carência faz normal mesmo, porque eu não consegui chegar a fazer valor com carência na HP. Eu sei que quando ele pede a prestação é bem facinho, mas quando ele pede o PV, eu não consegui, porque quando ele pede a prestação, fica fácil, porque você atualiza o capital, né? Faz esse. Deixa eu voltar aqui. Você faz o que eu disse aqui. Você traz o capital para o período da carência, né? E utiliza esse mesmo capital que você achou
para achar o valor da prestação no futuro. No caso, quando ele dá o PV e procura o PMT. Aí dá certo. Mas quando tem carência, que ele dá o valor da prestação para achar o valor do PV, eu não encontrei como é que faz isso na HP. Procurei, mas eu não encontrei. Tá certo? Então, de todo modo, vocês fazem na normal, na científica mesmo. Tudo bem? Vocês estão aí? Cadê Soraya? Entrou? Soraya, tu tinha pedido para eu explicar novamente essa questão da carência? Tu foi no cálculo, foi aqui que tu ficou com dúvida? Soraya, tá aí? Oi, Pedro. Soraya, tá aí? Tá me ouvindo? Soraya tá aqui, mas não sei se ela tá ouvindo você, não. Eu acho que ela não tá. Pronto, na aula anterior, tu tinha dito para eu explicar, tu tinha falado no chat que pedindo para eu explicar novamente a letra B. Tu ficou com dúvida no cálculo? O que foi? Ficou com dúvida como é que fazia o cálculo? Certo. Ó, quando essa daqui, a letra B, ela diz o seguinte: 24 prestações mensais iguais e sucessivas de 850 cada, vence na primeira no terceiro mês. Quando ele diz aqui vence a primeira no final do terceiro mês, quer dizer, ó, que ele vai passar aqui 3 meses sem pagar nada. Então, vamos aqui, ó. Você tem aqui, né, o fluxo de caixa. Então, aqui, passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. É aqui que ele vai começar a pagar. Então, ó, esse período que ele não pagou tem que ser atualizado pelo fator da carência, que é 1 sobre 1 mais I elevado a C menos 1. E a fórmula do FPV normal, tá certo? Então, a gente vai calcular normal. 1 menos, né? Aí, 1 mais a taxa, que é 2,9%, então fica, né, 1 mais 0,029 elevado a menos 24, né, que o N aqui é 24, dividido pelo I, né, que é 2,9% ou 0,029. Então, é normal, tudo que tem aqui dentro do parênteses é aquele mesmo cálculo do FPV que a gente fez normal em todas as questões. Aí eu só fiz multiplicar esse cálculo pelo fator da carência, né? Como é o fator da carência? É 1 dividido por 1 mais I elevado a C menos 1. Onde C é o período da carência, né? Ele diz aqui que vence a primeira no final do terceiro mês, então aqui ele ficou 3 meses sem pagar carência. Ele ficou 1, 2, 3 meses sem pagar carência. Então, aqui vai ficar C menos 1, né? O C menos 1 da fórmula. Então, o C que é 3. 3 menos 1 é 2. Então, fica 1 sobre 1,029 elevado a 2. Né? Aí é só fazer o cálculo normal. 1 dividido, aí 1,029 elevado a 2 dá 1,058841. Aí depois divide 1 sobre esse número, né? E lá no FPV continua fazendo normal. Achou o FPV, no caso aqui dessa divisão, vai dar 17,11, 94,48 e multiplicou, né, com a divisão 0,94, 44, 42, né? Você achou, no caso, o FPV atualizar de 16,188325. E aí, como ele quer já o valor presente, é só pegar o valor lá da prestação da questão e multiplicar pelo fator, né, atualizado, que é 16,8883. Se você utilizar todas as casas decimais da calculadora durante todo o cálculo, você vai chegar nessa resposta aqui, ó, 13.742,87. Mas se você for igual a eu, né, utilizar pouca casa decimais durante o cálculo, você vai chegar nesse valor aqui, ó,
13.743,07. E dependendo das casas decimais que você usar, pode ser que dê outro valor diferente. Mas vai estar nessa casa aqui de 13.740 e poucos, né? 40 e poucos. Então, se der uma diferença até R$4, tá correto. Então, se dá 740, 741, 42, 43, né? Então, 44. Até uns R$45, né? De 13.740 até 745 tá correto, né? Porque aí vai ver a questão dos centavos. Quanto mais casas decimais você usar, mais preciso vai ser. Tá certo? Entendeu? Pronto. A gente pode ir para a letra C agora. A letra C diz assim, continuando, né? Lembrando que a mesma questão, ele pede para achar o valor presente e a taxa é a mesma, né? 2,9% ao mês. Ele diz aqui que são 10 prestações, né? 10, só que são mensais, aliás, trimestrais. Então, aqui é trimestre. Você já viram o problema, né? Trimestre. Iguais sucessivos, né? O PMT aqui de 2.800 cada. Então, o problema é que a prestação ela é paga trimestralmente, ou seja, as prestações são pagas a cada 3 meses e a taxa que é mensal. Então, tem que converter a taxa, certo? Fazendo a taxa equivalente. Não tem escapatória, tem que fazer o cálculo, né? 1 mais a taxa maior é igual a 1 mais a taxa menor elevado a t. Então, eu quero transformar de trimestre para mês. Quem é a taxa maior e quem é a taxa menor? Lógico que o trimestre é maior do que o mês. Então, no caso aqui, eu estou procurando a taxa maior e tenho uma taxa menor. Então, 1 mais I maior é igual a 1 mais I menor, né? E só vai dar tempo de fazer essa questão. A letra D vai ficar para segunda-feira. Então, 1,029, né, a taxa. Estou somando, né, aqui é 0,029, aí no caso aqui, né, eu já estou somando, né, 1,029 elevado a t. O t aqui é quanto? Eu estou transformando o mês para trimestre. Então, no trimestre tem 3 meses. Então, aqui é elevado a 3. 1 mais I é igual. Eu tenho que fazer 1,029 elevado a 3. Então, vamos lá. 1,029 x elevado a y e 3. Então, vai dar aí 1,089547. Então, dá 0,089547. Aí, no caso, esse 1 aqui, eu vou para o outro lado subtraindo. Então, a taxa é igual a... Dá 1, né? Eu derrapei o 0. E, gente, que foi isso? Então, 1,089547 menos 1. Então, I maior igual a 0,089547. Pronto, achei a taxa. Achada a taxa, agora que eu vou calcular o FPV. Fazer aquele cálculo enorme. 1 menos 1 mais I elevado a... No caso aqui, eu já vou colocar direto, né? Eu vou somar. No caso, colocar 1,089547 elevado a menos o N, que no caso é 10.
dividido pela taxa 0,089547. FPV igual a 1 menos, fazer a potência. Então já está lá na calculadora, né? Eu vou só elevar a 10 e o sinal de menos. Então dá 0,424168. Zero vírgula 424168. Dividido pela taxa, que é 0,089547. SPV igual. Então, subtrai e depois divide. Tá terminando. Então, vamos lá. 1 menos 0,424168. Aliás, estava certo. 0,424168. Dá 0,575832. 0,575832 dividido por 0,089547. FPV igual. Aí eu vou fazer essa divisão. Dividido por 0,089547. Então vai dar 6,430505, né? Aliás, 6,4305. Pronto. Aqui, como ele quer achar o PV, é só pegar a prestação de 2.800 e multiplicar pelo FPV que a gente achou, 6,4305. PV vai ser igual. Vezes, qual o valor lá da prestação? 2.800. Pronto, vai dar aí um valor de R$ 18.005,40. Pode ser que o seu dê um valor um pouquinho diferente, né? R$ 18.005,40. De vocês deu isso? Deu parecido? Eu tinha feito. Deu esse valor de vocês? Meu O meu deu não um deu, real não, a mais, Pedro. Meu deu R$ 18.006,08. 2000. O meu deu 18.095 centavos. Vamos fazer aqui na financeira para ver quanto é que dá. Que nem eu sei quanto é que dá esse valor. Confesso a vocês que eu não estou com a resposta aqui. Vamos ver na financeira. Vou colocar aqui FCLX. Primeiro a gente vai converter a taxa. Então, vou usar aqui. No caso, coloca 2,9, né? E o prazo da taxa está em mês. Aí eu vou colocar o prazo que é em mês em dia. Então, 30, né? 30N. Aí, agora eu coloco o prazo da taxa que eu quero. No caso, eu não quero trimestre. Aí eu coloco o trimestre em dia. No caso, um trimestre tem 90 dias, eu coloco 90 R/S. Vai chegar lá aquela taxa que a gente achou, né? 8,95. Então, a gente coloca aí.
Aí depois 10N. 10N. Aí a gente vai colocar a prestação, que é 2.800 PMT, e pergunta qual é o FPV. Então, deu parecido, né? Deu R$18.005,30. Deu uma diferença só de 10 centavos. Então, tá certo. Né? A calculadora financeira chegou a uma resposta de R$18.005,30. Então, se o seu chegou a uma resposta parecida com essa, está correto. Vou só colocar aqui na HP. No caso aqui, ó, você vai usar a taxa, né? A taxa, no caso, é 8,95, né? Essa taxa que a gente achou, 8,95i. O prazo que é 10N, a prestação que é 2.800 PMT, e pergunta qual é o PV. Certo? Entenderam? Alguma dúvida? Não deu certo, Magali?